Olha aí, meu amigo, saiu uma nova pesquisa genial com a Ash que foi cruel para o governo Lula, sem sombra de dúvidas. E se você é daquele tipo de pessoas, daquele grupo de pessoas que considera que essas pesquisas mainstream têm uma tendência à esquerda, grupo do qual eu mesmo faço parte, pois bem, você provavelmente já percebeu, já sacou que o resultado é muito pior. Aqui eu trago uma análise mais focada no ponto de vista econômico, nem tanto político. Uma análise a respeito da percepção do mercado, dos agentes, dos investidores, a respeito de Fernando Haddad, o maestro do Ministério da Fazenda, e o chefe dele, o Lula. Pois é, meu amigo, acontece que a avaliação negativa de ambos disparou. O do Haddad subiu 34 pontos percentuais em 3 meses. O cara evaporou simplesmente. E é a âncora de confiança, pensa, o cara é a âncora de confiança do mercado no governo Lula. E a avaliação dele está tão negativa, sobrou o quê? Não sobrou nada. A perspectiva no Brasil é a pior possível, né? Agora, se tá ruim pro Haddad, imagina para o Lula, porque a avaliação negativa dele chegou a 88% no mercado. No mercado, meu amigo. Sim, esse mesmo mercado que fez o L lá em 2022. Muita gente deve ter perdido dinheiro nessa história e tá bravinho com o Lula. Então vamos conversar sobre esse tema, analisar esses assuntos aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Olha que situação para o governo Lula. Lastimante, como diria o pessoal do Hermes e Renato, né? Pois bem, essa entrevista aqui foi feita agora, recentemente, foi divulgada hoje, dia 19 de março, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, né? Entre os dias 12 e 17 de março, né? Então foi muito recentemente que isso foi realizado e é uma entrevista direcionada, essa aqui. Teve uma entrevista geral também da Genial com a Ash, mas esta do viés econômico é direcionada para o pessoal do mercado financeiro. Foram 106 entrevistas feitas pessoal de fundos de investimento em São Paulo e Rio de Janeiro, os grandes centros econômicos financeiros do Brasil, né? Então, aqui, obviamente, é uma opinião muito mais embasada, uma opinião muito mais qualificada do que quando avalia-se o povão de maneira geral. É um negócio muito mais bem estruturado, portanto. E olha só, a última análise havia sido feita em dezembro. Então estamos com uma janela aí de 3 meses para acompanhar a evolução, ou involução nesse caso, da avaliação do governo Lula nos aspectos econômicos. Agora, olha só. Em dezembro, estava 24% a avaliação negativa do Fernando Haddad, né? Então, olha só, 24% lá em dezembro. Agora subiu para 58%, uma alta de 34 pontos percentuais. Em 3 meses, é uma coisa insana. O cara tinha aí uma avaliação negativa de 1 em cada 4 agentes econômicos lá atrás. Agora está quase chegando a 2 de cada 3 agentes econômicos. É quase, tá virando unanimidade. O Lula já é unanimidade negativa, mas o Haddad está caminhando rápido para isso aí, sem sombra de dúvidas, né? Já a avaliação positiva, que estava em 41% lá atrás, caiu para 10%. 10%. Hoje, só um agente econômico em cada 10 considera que a atuação do Fernando Haddad é positiva. O cara tá realmente trabalhando bem, fazendo um trabalho bom enquanto ministro da Fazenda. É impressionante, porque olha, a avaliação regular está praticamente estável, né? De 35% para 32%, e com 106 entrevistas só, é margem de erro isso aqui, né? É um cara que mudou de ideia e pronto. Agora, isso é a opinião regular. Não mudou praticamente nada, tá estável, vamos considerar assim. Ou seja, nós temos um percentual grande aqui, 34% dos entrevistados, mais ou menos, 30%, entre 30% e 34%, que simplesmente achavam que o trabalho do Haddad era bom em dezembro e agora acham que é ruim. Nem passaram pelo regular, nem desceram um degrau apenas, não. Foram lá para baixo direto. O pessoal desencanou completamente
do Ministério da Fazenda e do Fernando Haddad enquanto ministro da Fazenda de maneira geral, né? Obviamente aqui 85% deles acreditam hoje, desses agentes econômicos, que o Haddad foi enfraquecido, né? Obviamente o Haddad está extremamente enfraquecido com a entrada da Gleisi Hoffmann aqui, então a coisa ficou ainda pior. 93% dos entrevistados acreditam que o governo está na direção errada, né? Até melhorou um pouquinho, mas está dentro da margem de erro de maneira geral, né? Só que na maior parte dos casos o pessoal acredita sim que o Lula é o grande responsável pela política econômica, 92%. Só 5% acreditam realmente que é o Haddad. E aí, meu amigo, a gente entra na comparação com o Lula nessa história, não é? Pois bem, depois de molhar levemente o bico aqui, a gente olha então a avaliação negativa do Lula, que subiu por 88 para 88%, né? É impressionante, de fato, né? Agora, se você parar para pensar, tá dentro da margem de erro, tá estabilizada, porque a avaliação negativa dele era 90% lá atrás. Então, tá na margem de erro aí, de forma geral, 88%, apenas 4% que consideram a gestão do Lula positiva, né? 7% apenas acreditam que o governo tem medidas econômicas corretas, né? É uma melhora até em relação à avaliação anterior, acredite ou não. Pois bem, todo mundo, conforme eu falei, acredita que o Lula é quem dá as cartas em matéria econômica, né? E Haddad, Congresso e Banco Central estão com uma percepção muito pequena nesse sentido. Ninguém manda nada. Quem manda de verdade nessa história, quem dá as cartas é o Lula. Simples assim de entender. E aí o mercado começa a fazer suas projeções para o futuro econômico, né? 83% dos entrevistados pela Quaest acreditam que a economia vai piorar. 13% acreditam que ela vai se tornar estável e apenas 5% acreditam que vai haver uma melhora. Só esses aqui iludidos que têm uma visão otimista da economia, né? E 58% já consideram a recessão como uma possibilidade, uma preocupação real a se levar em conta, né? 82% dos entrevistados acreditam que a inflação vai piorar em 2025, ou seja, se você já estava incomodado com o preço de picanha, de carne bovina geral, de ovos, de azeite, de combustíveis, de energia elétrica em 2024, prepare-se porque o grosso vai entrar mesmo em 2025. O mercado já precificou isso. Praticamente unânime também essa opinião aqui a respeito da inflação, né? Enfim, é uma situação assim que demonstra o quanto que o mercado já se desiludiu com o Lula. E aqui é importante frisar, muita gente fez o L em 2022 do mercado financeiro, Faria Lima, nomes famosos, nomes anônimos, todos esses aí, todos não, né? Muitos, né? Não vou generalizar, mas muitos, muito mais do que deveria ser. Fala sério, como que dá para esperar alguém do mercado financeiro, alguém que entende de economia, como dá para esperar que uma pessoa com esse tipo de capacidade cognitiva e de conhecimento técnico apoie o governo Lula, um governo que não tem compromisso nenhum com estabilidade econômica, com gestão fiscal? É claro que nós entraríamos no buraco que nós entramos. Não é surpresa alguma, não deveria ser surpresa alguma. E eu que não tenho nada do conhecimento dessa galera, tinha isso claro lá em 2022. Por que que tantos fizeram o L é algo que foge completamente à minha percepção. Mas hoje tá mais do que claro que ninguém mais confia no governo Lula. E a âncora de confiança que ainda existia nesse governo, que era o Haddad, que muitos pensavam ser um Paulo Guedes do governo Lula, ninguém confia mais no cara. Ele está desautorizado, desmoralizado, enfraquecido e é incapaz de conter o ímpeto inflacionário do seu chefe. Talvez, num desespero, ele possa até colaborar com isso e a preocupação do mercado sobe, a aprovação de ambos despenca. Olha aí, meu amigo, a nova ministra das Relações Institucionais do governo Lula, a senhora Gleisi Hoffmann, a.k.a. Amante. Pois bem, a senhora Gleisi Hoffmann mostrou as garrinhas dela pela primeira vez nesse cargo. Muito se dizia a respeito do quanto ela seria capaz de separar as coisas, separar o seu lado petista, aguerrida,
do papel que, em tese, ela deveria ocupar lá na Secretaria de Relações Institucionais, que é ter um diálogo, ter uma participação melhor junto à oposição, junto a outros partidos, enfim, azeitar as relações do governo com os outros poderes, a fim de viabilizar políticas que precisam de aprovação do Congresso e etc. Bem, ela já peidou na farofa nesse sentido porque saiu para criticar governadores, fazer aquele típico ataque irônico dela, que ela sabe fazer muito bem e que não agrega em absolutamente nada, que coloca mais uma vez em xeque a estratégia do Lula de usar a Gleisi Hoffmann nesse sentido, no sentido de equilibrar o diálogo com outras forças políticas. É um verdadeiro tiro saindo pela culatra e tomara que continue assim mesmo. Governo Lula errando é bom para o Brasil. Vamos então conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, para me ajudar a chegar aos 20 mil seguidores aqui na plataforma. Estamos quase chegando, conto muito com o seu apoio nesse sentido. Se você já é inscrito, confira a sua inscrição, porque às vezes ela some, sabe-se lá por qual motivo. Será que são os temas que nós abordamos aqui? É porque você não sabe um vídeo que eu estou planejando gravar só para os membros do canal. Você pode se tornar membro, mas esse eu não deixo público não, porque é perigoso. Mas enfim, conversas de bastidores, é claro. O pessoal da Veja trouxe isso aqui, né? Auxiliares do Lula estão tratando isso como uma recaída. A Gleisi Hoffmann, que tem o vício, né? Ela é uma adicta em causar polêmica, brigar publicamente com gente que pensa diferente do governo Lula, teve uma recaída. E aquele negócio de relações institucionais e tudo mais já foi para as cucuias de forma geral, né? Então, a Gleisi Hoffmann, ok, até então era deputada federal, presidente do PT, tem aquela coisa mesmo de ter uma posição mais aguerrida e tudo mais, só que agora ela é ministra das Relações Institucionais, onde o racional deveria falar mais alto, o pragmático deveria falar mais alto. Bem, não está falando, né? Mas, enfim, a Gleisi Hoffmann atacou publicamente, nas redes sociais, se eu não me engano, né? 4 governadores diferentes, de 4 partidos diferentes, numa tacada só, numa sentada só. E você sabe, governador de estado tem um poder muito forte dentro de partido. É simples de entender. Os partidos que têm governadores hoje têm nessas figuras seus maiores, suas maiores forças políticas. Porque abaixo do Lula, em matéria de executivo, você tem os governadores dos estados, que têm um poder muito forte, portanto. E bem, o ponto principal aqui foram as dívidas dos estados. Por quê? De acordo aqui com a Gleisi Hoffmann, né, ela falou que a União pagou só no mês de fevereiro 854 milhões de reais de dívidas que não foram honradas, nas palavras dela, pelo governo de Minas Gerais, governo de Rio, esse aqui é só de Minas, tá? 320 milhões do governo do Rio de Janeiro, 76 milhões de reais do governo de Goiás e 73 milhões do Rio Grande do Sul, né? Então, tem vários aqui, né? Minas Gerais é o Romeu Zema, Rio Grande do Sul Eduardo Leite, Goiás é o Caiado, não é? E o outro aqui quem que é o governador do Rio de Janeiro? É o Paes? Eu sempre confundo, mas enfim. Deixa aí nos comentários para me lembrar. E aí ela continua dizendo aqui na sua publicação, na sua postagem, né? E ninguém ouviu da parte dos governadores desses 4 grandes estados uma palavra de agradecimento ao presidente Lula, nem de esclarecimento à população. Ao contrário, eles estão entre os que mais atacam o presidente, fazendo oposição sistemática a quem o socorre na hora mais difícil. E pois bem, né? Olha a viagem na maionese dela. Primeiro, que é um ataque muito direto a 4 figuras importantes de 4 partidos políticos importantes. Segundo, que obviamente, né, uma falácia, porque o Lula não está fazendo favor nenhum, o dinheiro não é dele. É uma coisa do Estado, é um acordo firmado com os estados, né? O Estado que eu falei primeiro aqui é o governo de forma geral, o establishment político. O acordo foi firmado com o governo brasileiro, não foi com o Lula, para o Lula tirar dinheiro do bolso dele. Então, tem nada que ficar agradecendo o Lula por causa disso. E bem, foi exatamente nesse ponto que o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, tocou, né? Vamos ver aqui o que ele falou.
E bem, né, o Eduardo Leite mandou a real aqui dizendo o seguinte, dando aquela ironizada, né, na Gleisi Hoffmann, né, obviamente. A pouca habilidade política não surpreende, claro, todo mundo sabe que ela realmente não tem habilidade política, principalmente para o cargo que ela ocupa hoje. Mas o desconhecimento dela sobre os assuntos, sim, aí ele entra nesse ponto dos acordos, né? A manifestação da ministra foi totalmente despropositada. Como ministra, deveria prezar pela construção conjunta de soluções para o país e não atacar e ofender governadores. Toma, mostrou para ela aqui qual que é o papel que ela deve exercer enquanto ministra das Relações Institucionais do governo Lula. E aí segue, ela demonstra desconhecimento ao afirmar que o presidente Lula fez pagamentos, quando na verdade há um contrato firmado com a União para que esses pagamentos sejam honrados, ou seja, não tem nada que ficar agradecendo ao Lula e coisas do tipo, não. Então, é uma bobagem completa da Gleisi Hoffmann que soa como um ataque gratuito a governadores de estados que possuem aí hoje uma forte oposição ao governo Lula, né? Aqui o pessoal da Veja reclama disso da Gleisi, né? Questiona esse ponto e fala o seguinte, né? Como que a Gleisi Hoffmann vai abrir portas desses partidos agora, União Brasil, Novo, PL e PSDB, depois de criticar abertamente e de forma tão despropositada e até assim injusta os governadores desses estados, aliás, desses partidos, né? Governadores que pertencem a esses partidos. É uma boa pergunta realmente, porque a coisa fica estranha de maneira geral. E a Veja, inclusive, aqui elogia a oposição, falando que a oposição tem maturidade, tem decência suficiente para separar uma coisa da outra, votar assuntos importantes com o governo, se for o caso, né? Separar a questão de viés ideológico, né, embate político ideológico, para fazer de fato aqui uma votação, priorizar o que é importante para o país, né? Então, obviamente, isso aqui é uma coisa completamente despropositada, que foi criticada até por um auxiliar do Lula, obviamente, em caráter de anonimato, né? Ele disse o seguinte: foi uma recaída. Não se deixa de ser presidente do PT da noite para o dia, não é mesmo? A Gleisi deve ter achado que ainda tinha espaço para esse tipo de coisa lamentável. Pois é, uma grande gafe, um grande erro dela, mas é o que eu sempre digo. Se o Lula tá errando, se o povo do Lula tá errando, se o gabinete ministerial dele tá errando, tá bom que continuem errando, continuem cometendo gafes e coisas do tipo, porque o Brasil sempre ganha quando isso acontece. Meu amigo, Lula não vai vencer as eleições de 2026 se ele se atrever a se candidatar à reeleição. Pois é o que indicam todas as últimas pesquisas de opinião que nós temos visto por aí, porque todas elas mostram de forma categórica que a aprovação do Lula está desabando, pesquisa após pesquisa. Parece que não tem fundo, parece que não tem chão realmente a popularidade do Lula. É impressionante. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando, né, que a Secom estava comemorando, que não, estancamos a queda na popularidade do Lula. Meu amigo, que viagem desse pessoal, muito longe disso. O pessoal do próprio Poder 360, que é quem realizou essa pesquisa Poder Data, já tinha comentado sobre essa opinião da Secom. Falaram mais ou menos, olha, as próximas pesquisas vão deixar a gente entender se realmente a coisa melhorou para o Lula ou não, se a sangria foi estancada. E bem, não foi estancada não, muito pelo contrário, a desaprovação segue em alta, aumentou 2 pontos percentuais na comparação com janeiro, passando bastante daquela zona, né, de inelegibilidade, que é os 50%. Uma desaprovação acima desse patamar torna inviável uma candidatura, porque no segundo turno, como eu sempre digo por aqui, no segundo turno não se ganha por aceitação, por aprovação, se ganha por ter o menor índice de rejeição. E um presidente que tem esse índice de desaprovação, na metade do mandato dele, esse cara não se reelege. Vamos conversar então sobre esse assunto, analisar esse tema em detalhes, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem,
Pesquisa aqui da Quaest, aliás, da Poder Data, né? Eu fiz uma outra avaliação da Quaest sobre opinião a respeito do Haddad e do Lula. E despencou, né? Do aspecto econômico, despencou também. Mas aqui é opinião do povão, de maneira geral, muito recente, 15 a 17 de março. Então, é uma avaliação nova que nós estamos acompanhando aqui, portanto, né? E a última avaliação foi feita 2 meses atrás. A piora foi considerável, porque não apenas os índices pioraram, o gap, a distância entre eles, aumentou bastante, né? Então, dá uma olhada nisso aqui. Esse é o gráfico da variação da aprovação ao governo Lula com essa pergunta aqui, aliás, aqui, com essa pergunta, bom, coloquei a tela pra gente ver, né? Essa pergunta simples aqui. Você aprova ou desaprova o governo do presidente Lula? Então, é uma coisa direta que não tem muito erro nessa história. Aqui embaixo a gente tem a margem do não sabem, que tá ali no 6%, beleza, né? É o pessoal que não se decidiu a esse respeito. O importante mesmo está aqui. A margem de erro é 2 pontos percentuais, então não há o que se dizer em empate técnico. É uma piora considerável do nível de desaprovação do Lula. E olha só, ele tem subido constantemente aqui, vamos colocar, desde meados do ano passado, né? Subiu constantemente, não para de subir, não tem aquelas oscilações que tinha antes e chegou agora a 53%. Já estava acima dos 50% na avaliação anterior, agora chegou a 53% de desaprovação contra 41% de aprovação, aprovação que também vem caindo de forma contínua. Agora, compara com esse início do período do governo Lula, janeiro de 2023. O gap positivo, a distância entre a avaliação de aprovação e a de desaprovação, era de 13 pontos percentuais. Hoje isso caiu para 12 pontos negativos para o Lula, ou seja, a desaprovação está 12 pontos percentuais acima da aprovação. E essa boquinha aqui nessa abertura tem acontecido de forma constante desde mais ou menos ali outubro do ano passado, né? Então, a tendência disso aqui é continuar aumentando, porque é o que está acontecendo. Essa distância aqui que é importante para a gente analisar o ponto de vista eleitoral. É isso aqui que torna inviável uma vitória do Lula nas eleições do próximo ano, porque um índice de desaprovação desse aqui, nesse patamar, é insustentável para um segundo turno. O cara chega no segundo turno tranquilamente. Isso aí é líquido e certo. Se o Lula concorrer contra quem quer que seja, ele chega no segundo turno. Talvez em primeiro lugar. Mas o índice de rejeição dele está tão forte que ele não consegue se sustentar. E as pesquisas já estão mostrando isso. Mostrando o Lula perdendo até para o Tarcísio de Freitas, que nem é um cara tão projetado nacionalmente ainda. Perdendo para o Bolsonaro, que está inelegível. Pois é, o cara já está praticamente se queimando enquanto candidato viável para as eleições de 2026, né? E aqui a gente tem uma estratificação que nos ajuda a compreender melhor como o Lula está definhando. A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Então, molhando o bico, antes que eu comece a tossir no meio do vídeo, mas veja aqui, né? Você tem as barrinhas vermelhas de desaprovação e as barrinhas azuis de aprovação. O cinza é o não sabe, o pessoal em cima do muro. Então veja aqui que a desaprovação do Lula está em 52% no Sudeste. Então, o índice nacional, inclusive, né? Tá igualzinho o índice nacional. O Sudeste foi o fiel da balança para determinar a vitória do Lula em 2022. Então isso aqui é muito importante de maneira geral. Que o Sul vai ter um índice de desaprovação aqui de praticamente 2/3, que o Centro-Oeste também, a gente sabe. Agora o Sudeste realmente é onde a coisa se decidiu e onde provavelmente vai se decidir. E pode ser também que o Nordeste acabe deixando o Lula na mão, porque olha só, estamos quase no empate entre as duas opiniões. Na verdade, se a gente considerar a margem de erro elevada aqui do Nordeste, isso aqui é empate técnico entre aprovação e desaprovação. No Nordeste, no curral eleitoral do Lula, pois é, meu amigo, é isso que está acontecendo. O Nordeste está abandonando o Lula e tem que abandonar mesmo, acabar com esse negócio de votar em esquerda, que é uma tragédia para o Nordeste. É o atraso que tem
transformado o Nordeste aí em uma região refém de políticos populistas. E aí, né, é claro, a gente vê aqui também a análise por sexo, que é muito interessante também. Obviamente, os homens desaprovam muito mais o Lula, né? Veja aqui, vou subir aqui pra gente ver melhor. 60% dos homens desaprovam o governo contra 35% aqui de soy boys que aprovam o governo Lula. Mas olha aqui nas mulheres, no patamar entre as mulheres, meu amigo. 47-47, empate técnico. E aqui é um problema, porque, na verdade, em janeiro de 2023, a avaliação da questão aqui do trabalho do Lula em relação às mulheres, né, era muito melhor. Comparando aqui ruim, péssimo, ótimo, bom e regular, olha só, a avaliação do ótimo do governo Lula pelas mulheres estava em 45 pontos lá em janeiro de 2023. Caiu para 21 pontos agora, meu amigo, sendo que a avaliação do ruim ou péssimo subiu 6 pontos percentuais. Olha que coisa terrível para o Lula. É claro que isso cresceu às custas da avaliação do regular, mas isso demonstra uma piora considerável na percepção a respeito do governo Lula, num extrato social que tipicamente vota muito nele. Se você pegar os números aí de pesquisas eleitorais pré-campanha de 2022, você vai ver o quanto que as mulheres estavam mais determinadas a votar no Lula, né? E até entre os cabeças de bagre de 16 a 24 anos, você pode ver que a aprovação do Lula está muito menor. A distância aqui é de 8 pontos percentuais, que está dentro da margem de erro, tá? É assim, o pessoal tá desencantando totalmente com o Lula. O pessoal de baixa escolaridade, olha aqui, tá empate técnico. Empate nominal entre as duas opiniões. E é claro que conforme o nível de conhecimento de escolaridade vai aumentando, o pessoal também vai desaprovando mais o governo Lula. E olha aqui, até as rendas familiares mais baixas estão, de fato, desaprovando o governo Lula, né? Porque inflação, principalmente. Tudo muito caro, tudo muito difícil. O orçamento familiar não dá conta de acompanhar a deterioração que nós estamos vendo aí, né? E olha, a questão dos católicos, né, que tipicamente votam no Lula, esse é um fenômeno que existe muito aqui no Brasil, por pressão, aquela pressão mesmo de relacionamentos, né, psicológica, de padres, de bispos, da CNBB e tudo mais, o católico tipicamente vota no Lula. Mas olha isso aqui, meu amigo. A aprovação do Lula entre católicos era 62%. Era um gap positivo para o Lula de 31 pontos percentuais. Esse gap positivo existe ainda, mas caiu para 3 pontos percentuais, que está dentro da margem de erro. É um empate técnico. E aí, em matéria dos evangélicos, nem preciso dizer, né, meu amigo? Está indo aqui para 3/4 dos evangélicos desaprovando o governo Lula, praticamente aqui 70%, o pior cenário de maneira geral. A avaliação ótimo ou bom do governo Lula despencou consideravelmente, caiu pela metade desde o início do mandato dele, e o ruim ou péssimo está subindo. Tudo isso aqui, de maneira geral, meu amigo, demonstra que o Lula vai ter muita dificuldade para se manter como um presidente, um candidato viável para 2026. E digo mais, a tendência é que isso aqui apenas piore. Meu amigo, eu já tenho tratado aqui no meu canal da possibilidade bastante realista, bastante natural, inclusive, de que a economia brasileira entre naquele cenário de decréscimo econômico, talvez uma estagnação, com inflação, que é o que o pessoal chama de estagflação, que é algo que em tese não deveria acontecer, parece um contrassenso econômico, porque quando você tem uma contração econômica ou a economia caminha a passos mais lentos, tipicamente você tem um ímpeto inflacionário menor. Mas não, a projeção do próprio Ministério da Fazenda, da Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, é que nós vamos crescer menos do que estava originalmente previsto, muito menos do que em 2024, por sinal, e a inflação vai subir, vai ficar pior do que 2024. Agora, parece fazer sentido para você um crescimento econômico menor do que o ano passado com uma inflação maior? Não parece fazer sentido, mas o governo Lula bagunça tanto a economia que a gente tem que lidar com esses cenários, que realmente são desafiadores até para a compreensão, quanto mais para a gente, de fato, lidar com eles
no dia a dia. Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de fortalecer o meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos chegando perto dessa marca que é muito importante e é claro que colabora bastante com o crescimento do meu canal de maneira geral, para ele ser recomendado para mais pessoas e etc. E pois bem, os dados foram divulgados aqui pelo Ministério da Fazenda, né? Foram divulgados hoje, dia 19 de março, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, pela Secretaria de Política Econômica, que está ali, portanto, debaixo do guarda-chuva do Ministério da Fazenda. É povo do Fernando Haddad. Simples assim, e é um pessoal mais técnico, tá? Importante frisar. É claro que toda notícia que é veiculada, toda informação que é publicada, ela tem um tratamento político. Por parte desses ministérios, tem sempre um componente político nessa história. Mas essa secretaria aqui tende a ter um comportamento mais técnico. Por quê? Porque ela lida com essas informações justamente para embasar tomadas de decisões em níveis superiores. Então é basicamente assim que a coisa funciona. Tem sim algum viés político, mas o caráter técnico é razoavelmente preponderante a ponto da gente conseguir levar em consideração o que eles falam aqui sem muito problema, tá? Então, o que aconteceu? A previsão, a estimativa do crescimento do PIB que eles fizeram foi reduzida. E aqui, né, o primeiro ponto, é sempre muito otimista o que eles colocam. O mercado está projetando um crescimento muito menor do que isso aqui, tanto para 2025 quanto para 2026. De acordo com a SPE, do Ministério da Fazenda, este ano o PIB, que originalmente estava previsto para crescer 2,5%, muito menos do que o ano passado, quase um ponto percentual a menos do que o crescimento de 2024, que foi 3,4%, vai crescer, na verdade, 2,3%. Então, a queda é de mais de um ponto percentual, portanto, uma desaceleração. Ainda é crescimento econômico, é claro, mas num ritmo muito menor. Uma economia perdendo o seu ímpeto, uma galinha que já está caindo. O voo da galinha está perdendo a sua força. Não é o que o Lula queria, sem sombra de dúvidas, e essa notícia não deixa ele feliz. Agora, volto a dizer, isso aqui tende a ter um tratamento otimista. Então, se a Secretaria de Política Econômica reduziu a sua perspectiva para 2,3%, para mim, na prática, esse pessoal sabe que o PIB vai crescer menos de 2%. E coloque aqui, nessa conta, nessa estimativa, um orçamento, ou seja, um nível de gasto muito semelhante ao do ano passado. Então, quanto disso aqui, desse crescimento, vai se dever apenas ao mercado, à iniciativa privada, ao crescimento orgânico da sociedade, da economia? Praticamente nada, meu amigo. O pessoal acredita, né, que o PIB potencial do Brasil é 2%. No ano passado cresceu 3,4%. Ou seja, no melhor cenário, vamos imaginar que a economia brasileira cresceu organicamente tudo que ela poderia crescer, os 2%. Então, 1,4% desse total, 1,4 pontos percentuais, né, vieram de gasto público, nesse melhor cenário, mais favorável. E o gasto público vai se manter estável nesse ano, se não subir do ponto de vista real. Provavelmente vai subir um pouquinho ainda. Então você pode considerar que, olhando os números otimistas do Ministério da Fazenda, da SPE, o crescimento orgânico do Brasil vai ser de menos de 1 ponto percentual. É praticamente uma estagnação econômica. O Brasil já parou de crescer e, é claro, não posso deixar de frisar que o governo até quer isso um pouco para conter a inflação. Mas é aí que a gente entra na segunda parte desse problema, não é? E bem, depois de molhar rapidamente o bico aqui para ajudar a voz, a gente entra na previsão da inflação, também da SPE, também do Ministério da Fazenda, portanto, que é um crescimento, uma disparada, eu diria, da inflação. É uma alta em relação ao ano passado, tivemos 4,8%, e estava previsto 4,8% também, essa projeção anterior foi de fevereiro. Então o Ministério da Fazenda tinha projetado 4,8% para este ano de inflação, igual o ano passado. Agora eles subiram isso para 4,9%, então vai ser pior do que o ano passado. Ou seja, você acha que o ano passado foi ruim, que a carne ficou mais cara, que o azeite, que os ovos,
que tudo isso ficou mais caro no ano passado, se prepare para 2025, o ferro, né, para sentir o grosso entrando de verdade. Agora, essa é a previsão do Ministério da Fazenda, eu volto a dizer, não é do pessoal do Boletim Focus, que está pontuando mais do que isso. O Boletim Focus acredita que a inflação vai ser 5%, não é o pessoal da oposição, instituição fiscal independente do Senado, não. Ministério da Fazenda projetando 4,9% de inflação para este ano. Uma meta que é 3% de inflação, um teto da meta que é 4,5%. O Ministério da Fazenda já jogou a toalha, portanto, já falou, vamos ter uma alta da inflação, né? Aliás, projetaram também uma piora da previsão da inflação para 2026, 3,5%. Quem dera fosse isso aqui, meu amigo, 3,5%, quem dera fosse isso, né? Fizeram a projeção também do PIB de 2026, mas está até razoável aqui a projeção deles. O mercado não projeta isso, projeta menos de 2% de maneira geral para o ano que vem. Vários órgãos também estão considerando dessa forma, né? Agora, qual que é o problema nessa história? Primeiro de tudo, a gente já está com mais de 5% acumulado de inflação pelo IPCA, que é aquele negócio maceteado que a gente conhece. Na prática, a inflação é muito maior do que isso. Mas já estamos com esse patamar, já estamos com esse cenário. Dois fatores, então, que a gente olhou. A questão do crescimento da economia, que vai ser mais desacelerado, e a questão da inflação. Como que fica esse problema, então? Tipicamente, é o que se diz do ano passado, nós tivemos aumento da inflação porque a economia cresceu muito. 3,4% de crescimento, logo a inflação foi puxada para cima. Até porque o pessoal sabe que tem muito gasto estatal nessa história. Então, tipicamente, se pensa assim. Mas, contudo, porém, todavia, é de se esperar que quando você tem um crescimento menor, você tem um crescimento da inflação também menor. Ainda vai ter inflação, beleza. Ninguém está dizendo que o PIB cresceu menos, vai ser deflacionário. Não é assim que a coisa funciona, mas um percentual menor, não é? Não. Olha o que o Ministério da Fazenda nos apresentou. O PIB vai crescer bem menos do que o ano passado, consideravelmente menos do que o ano passado. Já é praticamente determinado isso aí. E a inflação vai ser pior do que a do ano passado. Aí a coisa já fica bagunçada, porque não deveria ser assim que a banda toca. Se a economia está desacelerando, a inflação também tende a desacelerar nesse contexto que nós estamos vendo. Mas não, o aumento de preços já está se descolando do resultado econômico. Está entrando muito mais num cenário, obviamente, de expectativas, de perspectivas, e também de temor em relação ao dólar, de materialização da desvalorização da moeda brasileira. E aí, meu amigo, não tem nada a ver com crescimento econômico. Aliás, nesse cenário, quanto menos o Brasil crescer, maior vai ser a inflação, porque a preocupação vai ser maior, mais depreciada vai ficar a nossa moeda, porque ninguém vai querer botar dinheiro aqui no Brasil, a demanda pelos reais vai ser praticamente inexistente, o valor vai cair, e aí o poder aquisitivo do brasileiro vai para o saco. E se o Ministério da Fazenda já entendeu isso, já notou esse fator e está precificando isso em suas próprias análises, meu amigo, é porque a coisa realmente ficou feia e a gente vai ver uma piora de cenários de maneira geral. E isso se não tivermos outras projeções que sejam ainda mais cruéis, ainda mais catastróficas. Meu amigo, todo brasileiro sabe muito bem que nós estamos pagando cada vez mais caro por itens alimentícios, como a carne bovina, em especial os cortes mais refinados, e também os ovos. Pois é, ovos de galinha estão com preço disparando, embora em ambos os cenários estejamos acompanhando algum grau de correção, mas o preço está muito alto ainda. O mais curioso de tudo, porém, é observar que, por um lado, o preço da picanha subindo, né? Tá subindo, mas a oferta subiu também, recorde de produção de picanha. Por outro lado, também a quantidade de ovos, um aumento histórico da produção. O Brasil nunca produziu tantos ovos. E ainda assim, aumentando a oferta de ovos de galinha, aumentando a oferta de carne bovina, logo de picanha, ainda assim os preços subiram. Não faz sentido do ponto de vista econômico, microeconômico, lei da oferta e da demanda. Acontece que não dá para a gente ficar apenas nesse fator, porque não é uma questão
ceteris paribus, ou seja, todo o restante permanecendo estável. Não, nós temos um fator muito importante a ser considerado, que é a interferência do governo Lula na economia, que explica esse problema, essa aparente contradição, oferta subindo e o preço subindo também. Não deveria acontecer assim, mas se acontece é porque há outro fator nessa história, o fator intervenção política econômica. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. E bem, se você tem algum conhecimento econômico mais básico que seja, certamente você sabe da lei da oferta e da demanda e de como ela funciona. Na matéria da demanda, se há um aumento da demanda, da procura por determinado bem, por determinado serviço na economia, o preço desse item sobe. Muita gente querendo, o produtor, o ofertante daquele item, vai aumentar o seu preço em resposta a esse aumento da demanda. Agora, se há uma queda da demanda, o efeito é oposto. O preço tende a cair. Então, quando você tem a demanda é diretamente proporcional ao preço. É assim que a gente diz. Então, quando a demanda sobe, o preço sobe. Quando a demanda cai, o preço cai também. No caso da oferta, acontece o oposto. A oferta é inversamente proporcional ao preço do produto, do bem, do item praticado, do serviço, enfim. Ou seja, se a oferta sobe, o preço cai. Se a oferta cai, o preço sobe. É assim que funciona numa economia saudável, numa situação ceteris paribus, como a gente fala no economiquez. Ou seja, se tudo o mais estiver igual, for mantido, é assim que as coisas vão acontecer. Em se tratando da oferta caindo, preço subindo. Oferta subindo, preço caindo. E pois bem, conforme a gente viu aqui na manchete dessas notícias, nós tivemos alta tanto na produção de carne bovina quanto na produção de ovos de galinha. E é uma coisa assim que dá um nó na cabeça quando você percebe, porque eu até trouxe aqui no canal, inclusive, né, um ponto de problemas na produtividade de carne, só que eles foram superados no decorrer do ano. E para falar a verdade, o Brasil nunca abateu tantos animais, tantos bois quanto em 2024. Dados do próprio IBGE, meu amigo. Não dá para dizer que isso aqui é um dado enviesado, nada do tipo. É um dado do próprio IBGE, acredite ou não, mostrando que, na verdade, 2024 foi um ano com recorde no abate de bovinos. E se você tem recorde de abate de bovinos, você tem uma maior disponibilidade de carne para venda, né? Então, o que acontece? Foram 40 milhões de cabeças de gado abatidas ao longo de 2024, ou seja, 80 milhões de peças de picanha no ano de 2024, porque cada boi dá uma picanha, né? Aliás, dá duas picanhas, uma de cada lado do corpo, né? Uma de cada lado da parte traseira, que é onde se localiza a picanha. Então, isso aqui é um número recorde na produção de carne bovina, sem sombra de dúvidas. Só que, ainda assim, o preço da picanha, é claro, né, de outros cortes de forma geral, subiu consideravelmente. A própria picanha, né, subiu 8,7% diretamente aqui, com alguma, isso aqui até, né, no acumulado de 12 meses, com alguma correção já no final desse período, porque alguns cortes subiram mais do que isso, diga-se de passagem, né. Veja aqui, por exemplo, né, que a carne continua subindo em 2025. Na comparação da picanha em fevereiro agora de 2025 com fevereiro de 2024, a alta é de 11%, muito maior do que o reajuste do salário mínimo, por exemplo, o que mostra que o brasileiro agora come menos picanha do que antes, consegue comer menos picanha do que antes, né? Conforme eu falei, isso se aplica também aos ovos de galinha, pois também tem esse problema aí. E bem, qual que é o caso dos ovos de galinha? Portanto, né, dê uma olhada no bico aqui, porque a voz está complicada hoje. Olha só, também de acordo com o IBGE,
Nunca se produziu tantos ovos de galinha quanto em 2024. Foram 4,7 bilhões de dúzias de ovos, né? Um valor recorde de fato, de acordo com a série histórica lá do IBGE. 82% desses ovos são destinados ao consumo humano. Tem a outra parte aqui, os outros 18%, que são para renovar o rebanho de fato aqui, né? É engraçado, rebanho de frango. Será que é esse o coletivo mesmo? O pessoal está dizendo aqui que é rebanho de frango, né? Então, aumentou também a disponibilidade de ovos de galinha no Brasil. E é desnecessário dizer o quanto que o preço disso aumentou em 2024 e especialmente agora em 2025. Uma alta, uma disparada completamente absurda. E aí a gente tem que colocar na mesa o fator que explica a alta da oferta desses itens, desses produtos, não se reverter em uma baixa de preços, o que deveria parecer uma insanidade econômica, mas não é, porque tem um fator político muito relevante nessa história. A questão principal é o dólar, a cotação do dólar. Ah, mas está caindo agora. Está caindo sim, por uma série de perspectivas e por temores em relação à política econômica do Donald Trump. Mas pense enquanto que o dólar fechou no ano passado, chegou a bater 6,30, R$ 6,30, uma coisa completamente absurda. E ainda que o dólar tenha caído para 6,64 hoje, dia 19 de março, dia que eu estou gravando esse vídeo, na comparação com março do ano passado, nessa época aqui do ano, no ano passado, em 2024, o dólar estava R$ 5,00. Então a gente está comemorando a queda sucessiva do dólar. Ele está 10%, 12% acima do que estava no ano passado. O que acontece? A moeda brasileira fica mais barata para o gringo. O gringo olha para o Brasil, olha para os itens que são produzidos em abundância aqui e fala: meu amigo, vou comprar tudo, vou passar comprando tudo, levando tudo para minha terra, para onde que eu quiser levar. Então o gringo com dólar, o real para ele tá barato pra caramba, ele vem aqui e dá um lance maior, oferece um valor maior para comprar os itens produzidos aqui no Brasil, inclusive carne bovina, inclusive ovos, né? O caso da carne bovina, tivemos recorde de exportação no ano passado e um percentual ainda maior do que o total de toneladas exportado em matéria de renda, de faturamento, ou seja, os produtores brasileiros venderam mais para fora e ganharam mais dinheiro vendendo para fora. Aí o brasileiro tem que competir com o gringo. O brasileiro que está com uma moeda desvalorizada tem que competir com o gringo que está com uma moeda valorizada. O que acontece? Não tem competição. O brasileiro não consegue competir. E aí fica essa coisa. A oferta, a disponibilidade interna cai, porque essa oferta excedente está indo lá para fora. E mais do que isso, a parte que ficaria aqui no Brasil está indo lá para fora também, porque é convidativo o preço. Aí é a questão dos ovos. Teve toda aquela carência lá nos Estados Unidos desse item. Os americanos olharam para o Brasil, produção recorde de ovos, o dólar lá nas alturas, o real perdendo o valor, se desvalorizando, se depreciando bastante. O que eles pensaram? Vamos comprar os ovos produzidos no Brasil para abastecer o nosso pequeno mercado aí de 300 milhões de habitantes, né? Pois é, aí o brasileiro tem que ficar concorrendo com um gringo, com um americano ou qualquer outro que venha aqui para o Brasil com uma moeda valorizada. O brasileiro tem que ficar concorrendo com essas pessoas. E aí o que acontece? O que acontece é que a gente tem que pagar mais caro por itens que têm um aumento de oferta. É uma insanidade, é uma coisa que parece não fazer lógica do ponto de vista econômico e não aconteceria numa sociedade sem tanta intervenção por parte do governo na economia. Mas estamos no Brasil sofrendo com o desgoverno Lula e aí, meu amigo, esse tipo de coisa acaba se tornando normal, acaba se tornando habitual. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.